Olá, pessoal! Então vamos a mais um vídeo preparatório para as nossas aulas práticas. Hoje o filo abordado é o filo clorófita, também conhecido como o filo das algas verdes. Sempre para as nossas aulas práticas e teóricas eu tenho apresentado algumas filogenias que ajudam a gente a posicionar os organismos que estamos estudando. Essa filogenia foi publicada agora em fevereiro de 2020 por um grupo belga, liderado aí por Frédéric Lelièvre e Olivier de Clercq. E são dois grandes pesquisadores, dois grandes expoentes da ficologia mundial. Essa filogenia traz algumas novidades, né? E algumas reforçam algumas coisas também que já se conhecia através de estudos anteriores. Uma dessas características já conhecidas é a divergência entre dois grandes clados, dois grandes grupos de algas verdes. Nós temos aqui um núcleo, né, digamos assim, de algas verdes mais tradicionalmente conhecidos, e aqui um outro núcleo que a gente pode chamar de algas carófitas, e também na literatura a gente encontra muito o termo streptófita. Esses autores usaram esse termo. Essas barras em cinza, elas apontam para uma variação no tempo de divergência desses grupos quando se relaciona com esta barra do tempo aqui embaixo. Então, o que essa filogenia está nos dizendo? Que as algas verdes, né, se a gente tratar o grupo Streptófita também como alga verde, que é a forma como eu reconheço, as algas verdes, elas já estão razoavelmente definidas como um filo à parte do seu filo irmão, que são as algas vermelhas, aproximadamente há 1 bilhão, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, né? Essa filogenia traz aqui aproximadamente, então, 1 bilhão de anos atrás. Então, nós temos uma divergência inicial separando as streptófitas das clorófitas. Outra novidade que essa filogenia nos traz está mais ou menos aqui. A ordem Bryopsidalis, ela está separada por essa filogenia da classe Uvofícia, né? Então, várias propostas já no passado fazem assim, separam Bryopsidalis em uma classe separado, mas essa classe normalmente estava razoavelmente associado às Uvofícias. Aqui não. Aqui essa ordem está separada completamente das Uvofícias e tem uma maior aproximação, uma maior proximidade evolutiva com as Clorofícias. Isso traz uma consequência ecológica e evolutiva interessante. As Uvofícias, está nessa classe Uvofícia, todas as grandes macroalgas marinhas, né? E na ordem, Bryopsidalis, nós também temos macroalgas marinhas. Então, isso está mostrando, essa filogenia está mostrando, que macroalgas marinhas evoluíram mais de uma vez de forma independente ao longo da evolução, ou seja, ter grandes algas verdes marinhas foram passos evolutivos que se deram de forma independente ao longo da evolução. Então, a gente está vendo aqui que o tempo inicial de divergência é cerca de 1 bilhão de anos, e só para título de comparação, os primeiros vertebrados terrestres, ou seja, a passagem de organismos vertebrados do meio aquático para o meio terrestre, se dá algo em torno de 400 milhões de anos atrás. Ou seja, existe uma divergência genética muito maior entre dois grupos, né, entre dois gêneros, duas espécies de algas verdes, né, entre duas classes de algas verdes, muito superior à divergência genética encontrada entre, por exemplo, anfíbios e mamíferos. Então, nós e sapos podemos ser até mais próximos, do ponto de vista evolutivo, do que uma alga filamentosa pertencente, talvez aqui, ou a classe clorofícia, desculpe,
com a classe Carophycia. Podemos ter representantes ou unicelulares ou filamentosos, cuja morfologia seja muito semelhante, porém a divergência genética desses organismos ser enorme. Então, nem sempre a divergência genética vai acompanhar uma divergência morfológica. E teremos outras evidências de que algumas vezes as divergências morfológicas não são alicerce para a divergência genética, ou seja, temos divergências genéticas curtas, embora a morfologia seja razoavelmente diferente. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Ok? Então vamos lá, vamos passar a explorar um pouco essa filogenia e, sobretudo, então, os organismos que nós vamos possivelmente encontrar nas nossas aulas práticas. Aqui nessa figura, nós temos uma alga que a gente costuma encontrar, né, que a gente pode ter facilmente nas nossas aulas práticas, graças ao cultivo da professora Silvia. Né. Nós temos Tetracelmes, uma alga que é flagelada, e aí nem sempre a gente vai conseguir ver esses flagelos com alguma precisão, porque é necessário um aumento muito grande no microscópio, nem sempre a qualidade fica boa e tudo mais, mas a gente está vendo aqui uma forma que razoavelmente, quase sempre a gente encontra de algas nas nossas aulas práticas, que podem ser assim como essas, que são algas unicelulares, ou podemos ter algumas colônias também sendo encontradas. Então, aqui algumas imagens dessas algas, né, que podem aparecer, então, nas nossas aulas práticas. Lembrando sempre que a gente traz material do campo, então nem sempre a gente vai encontrar exatamente o gênero Tetracelmes ou o gênero Chlorella. A gente pode acabar encontrando outros gêneros que não os que serão apresentados aqui ao longo desse vídeo. Assim como o gênero Chlamydomonas, por exemplo. Aqui no gênero Chlamydomonas, uma das características interessantes é a observação, sobretudo quando a gente coloca Lugol na lâmina, a observação de um pirenoide. O que é o pirenoide? Vamos relembrar da nossa aula teórica. O pirenoide é o acúmulo da enzima chamada rubisco, que é a ribulose 1,5 bifosfato carboxilase, e ao redor dessa rubisco, né, ao redor deste pirenoide, acumula-se amido. Quando você coloca o Lugol, nem sempre é necessário, mas o Lugol vai evidenciar muito, a gente consegue ter a coloração desse amido e aí a gente focaliza, a gente consegue enxergar aonde está o pirenoide mais claramente, certo? Eventualmente, essa alga, a gente consegue observar também um vacúolo contrátil. Dessa maneira, seria o encontrado nas aulas práticas, aqui um grande núcleo, né, e o pirenoide, sobretudo quando nós corarmos o material. Né. Então, aqui mais um exemplo de material visto, então, ao microscópio. Do lado de cá, a gente tem, então, um outro gênero, que é o gênero Tetracelmes, né? Tetradeesmos, que é uma colonial, desculpe, e que a gente também vai poder encontrar algumas vezes nas nossas aulas, nas nossas lâminas práticas. Isso porque o material vem do campo, né? E esses, então, são representantes da classe Chlorophycia. Material vindo do campo, a gente não sabe, nem sempre tem a garantia de encontrar esse material. Passando agora para a ordem Bryopsidalis, relembrando apenas que essa ordem Bryopsidalis, nas filogenias mais antigas, nos livros textos mais antigos, e às vezes alguns ainda que modernos, as Bryopsidalis, como fazem, né, são representantes de macroalgas marinhas, elas acabam sendo agrupadas dentro das ovofícias, né? Mas isso, do ponto de vista filogenético, não é o mais recomendado, porque há uma distância genética entre Bryopsidalis e a classe ovofícia muito grande.
de alguma maneira, essa filogenia aqui está nos mostrando que a origem, né, desses dois grupos, né, não guardam um ancestral comum apenas para eles. Então, seria um grupo parafilético, o que não é desejável quando se trata de filogenias. Bom, vamos lá aos representantes da ordem Bryopsidalis. Nós temos aqui o gênero Caulerpa, que é uma alga que a gente costumeiramente encontra nas nossas aulas práticas, né, uma alga muito bonita. Essa alga, ela pode ser enorme, pode ter vários metros, inclusive, né, pode ter vários metros em comprimento, e uma das características dessa alga é que o talo dela é cenocítico. O que isso significa? Vamos relembrar da aula teórica. Um talo cenocítico é aquele no qual a gente não tem divisões celulares, não há membranas e paredes celulares aqui dentro do talo, dividindo células, a gente não visualiza células. Esse talo é um grande tubo, e esse grande tubo ele tem os núcleos, e cada núcleo ele organiza o citoplasma ao seu redor, sem que haja divisões celulares. Essas algas também a gente encontra uma estrutura muito característica desse gênero, que são as trabéculas de celulose. São essas linhas, né, esses filamentos de celulose que se grudam de uma parede, vão até a outra e talvez deem alguma consistência a esse talo, certo? Uma certa coesão ao talo. Essa alga ela se fixa ao substrato através dos rizoides. O rizoide ele emerge assim desse talo mais grosso, vai se ramificando, e isso então vai aderindo ao substrato, seja uma rocha, seja areia. Essa é uma das poucas algas, das poucas macroalgas marinhas que consegue se fixar em areia, crescer sob a lama, né, sobre a lama, através desse estolão, né, dessa parte estolonífera, e com fixação por rizoides, certo? Então, isso é legal da gente observar nas nossas aulas práticas. Aqui o gênero Bryopsis, a gente está vendo ele aqui com muito cloroplasto, né, e, portanto, bem verdinho, e ele aqui já com uma grande perda dos cloroplastos, e aqui a gente consegue ver claramente que não há divisão celular, certo? Não há células visíveis aqui. É um enorme tubo, é um grande tubo, e ali dentro os núcleos ficam ali dentro organizando o citoplasma ao redor, mas sem divisões celulares. É assim que a gente vai encontrar na nossa aula prática. Vamos continuar então na ordem Bryopsidalis, porque esse aqui é o gênero Codium, e é um gênero que a gente encontra também muito facilmente nas praias do Rio de Janeiro, nas praias do mundo todo, para falar a verdade. Ele é formado por filamentos, né? São filamentos cenocíticos, veja aqui um filamento, mas aqui dentro desse filamento a gente não encontra divisões celulares. Essa parte do filamento aqui, né, ele é chamado de utrículo. Né? A gente está percebendo aqui também que há uma estrutura reprodutiva chamada de gametângio. Aqui na base dessa estrutura reprodutiva há sim uma divisão, uma parede, né, individualizando então essa estrutura. Todo o conteúdo citoplasmático aqui se transforma em elementos reprodutivos flagelados que vão sair através de um pequeno poro por aqui e vão fazer uma fertilização externa. Tanto gametas masculinos quanto femininos são flagelados, vão se fecundar, né? A fecundação vai se dar na água, né? Livre natante. Esses filamentos cenocíticos eles se entrelaçam, né, para formar essa estrutura razoavelmente esponjosa, né? E essa estrutura, a ramificação dessa estrutura, forma então esse talo do gênero Codium, ok? Então, é um gênero que normalmente a gente encontra nas nossas aulas práticas e é encontrado em todo o litoral. São algas com alguma importância ecológica, algumas são invasoras, né, foram transportadas acidentalmente para outras áreas, para outros oceanos, e
estão como invasoras, dominando hábitats marinhos e causando desequilíbrios ecológicos. Aqui uma representante, né, a melhor representante da classe Ulvophysia, né, inclusive o nome da classe é tipificado no gênero Ulva. A gente pode encontrar o gênero Ulva tanto na forma laminar quanto na forma tubular. E aqui é aquele exemplo onde, embora tenhamos uma boa divergência morfológica, aqui é um tubo, né, aparecem fiozinhos, mas quando você faz um corte nesse fio, você percebe que ele é oco, então é um tubo, de formas que aparecem, né, são lâminas expandidas, são inclusive chamadas, né, mais popularmente como alface do mar. A gente pode então aqui perceber, colocando, sobretudo se a gente colocar Lugol, a gente vai perceber os grânulos de amido, e o corte nos revela um talo formado por apenas 2 camadas de célula em espessura, né? E o cloroplasto ele se prende na parede externa dessas células, é o chamado cloroplasto parietal, né? Porque ele fica preso à parede, ele é o chamado cloroplasto parietal. Então, aqui a gente está vendo o tubo. O tubo tem uma única camada de células em espessura, também no gênero Ulva. Aqui também outro representante das Ulvophyses, agora uma alga filamentosa, que pode ser simples, como no gênero Chaetomorpha, ou pode ser ramificado, então filamento ramificado, filamento simples. Essas algas podem se prender ao substrato através de rizoides na base, ou às vezes, até algumas raras vezes, formar um pequeno disquinho, ou ter rizoides saindo ao longo do talo. Também existem algumas espécies do gênero Cladophora que têm rizoides que surgem de porções mais altas aqui nesse talo. O que dá para a gente perceber claramente no gênero, tanto no gênero Cladophora quanto no gênero Chaetomorpha, a presença das divisões celulares, né? Então a gente tem verdadeiramente uma alga celular, certo? Embora possamos ter células multinucleadas. Então, nós temos divisões celulares, porém células multinucleadas. Agora a gente vai passar para aquele outro clado, né, que alguns autores colocam como sendo algas carófitas. Alguns autores colocam como um filo, até um filo em separado, como filo carófita, e alguns autores colocam esse termo aqui que não é muito tão largamente usado assim na literatura, que é o termo streptófita. Então vamos lá. Esse grupo ele diverge do outro grupo há cerca de 1 bilhão de anos atrás, bem no início da evolução das algas verdes. Então esse clado aqui tem uma grande curiosidade, na qual algo em torno de 600 milhões de anos atrás viveu um ancestral das demais plantas terrestres. Então, quando a gente fala das briófitas, das licófitas, quando a gente fala das samambaias, das angiospermas, das gimnospermas, a gente pode reunir todo esse grupo como plantas terrestres, e esse grupo como um todo compartilhou um ancestral dentro da classe Carophysia, né? Foi um representante da classe Carophysia que surgiu, saiu do ambiente aquático e se adaptou ao ambiente terrestre. Teremos uma aula teórica totalmente dedicada a essa passagem do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Vejam que essas algas elas são divididas naquilo que a gente chama de nó e entrenó. A gente vai olhar essas algas detalhadamente. Esse trabalho foi feito pelo grupo de pesquisa da Universidade Federal de Feira de Santana, que tem então o professor Carlos Wallace Nascimento Moura como líder desse grupo.
é um dos brilhantes pesquisadores da ficologia brasileira e tem esse trabalho belíssimo só do gênero cara no estado da Bahia. Ok? Eu trouxe aqui então algumas fotos, algumas imagens desse trabalho e para ilustrar essa apresentação. Vamos lá, a gente tem aqui um corte do nó, né? E esse nó, então, partem os ramos. A gente está observando aqui, tanto aqui quanto aqui, que esses râmulos, né, eles podem ter, então, uma estrutura que é um gametângio feminino. Tudo que termina em anjo é a estrutura que sustenta, que porta alguma coisa, né? Então, um gametângio feminino, ele porta o gameta feminino, que é essa figura escura aqui dentro, e o gametângio masculino é essa bolinha mais alaranjada. Cada um vai ter um nome diferente, glóbulo e núcula, certo? Mas não precisem decorar esse nome. Aqui a gente está falando, então, do gametângio masculino e do gametângio feminino, e vamos dar mais uma olhada agora de perto nessas estruturas. Aqui, então vamos lá, essa figura ela nos apresenta detalhadamente o nó, de onde partem os ramos, o entrenó, e acima desses râmulos, a gente tem um gametângio feminino, onde a gente tem aqui o gameta, uma única célula bem grandona, que é o gameta. Essa célula fica protegida por células filamentosas que vão circundando esse óvulo, né, e vão formando uma coroa aqui em cima. E temos o gametângio masculino, que é o glóbulo, né, essa é a núclea, esse é o glóbulo, e o glóbulo lá dentro ele é formado por várias fitas. Essas fitas têm pequenas células e o conteúdo citoplasmático dessas células dão origem a milhares de gametas masculinos flagelados, que vão sair nadando daqui dessas células, precisam encontrar aqui em cima essa estrutura, essa coroa, passar por um pequeno orifício para alcançar o gameta feminino e realizar a fecundação. Uma vez feita a fecundação, temos um zigoto. Aqui está o zigoto. Desculpe. Aqui está o zigoto, né? Já sem as células ao redor dele. Aqui está o zigoto. E esse zigoto, algumas vezes, ele fica impregnado de carbonato de cálcio. Isso faz com que os melhores registros fósseis para esse grupo sejam exatamente o zigoto, porque ele recebe uma pequena camada de carbonato de cálcio e isso ajuda em processos de fossilização. Enquanto que a alga como um todo, as células não têm impregnação de carbonato de cálcio e elas acabam se perdendo, né? Essa pequena coroa aqui em cima, né, ela recebe o nome de corônula, né, que seria uma coroa pequenininha, vindo então esse nome do latim. Aqui uma microscopia eletrônica da superfície desse zigoto, aqui também microscopia eletrônica, mostrando aqui então pequenas estruturas, pequenos poros, que a gente não precisa chamar muita atenção disso. Ok? Com isso, então, a gente fecha essa pequena apresentação do material para as nossas aulas práticas. A gente espera encontrar esses materiais todos, alguns deles são mais difíceis, por exemplo, essas algas carofíceas que tinham muito nas lagoas da Baixada de Jacarepaguá, na Lagoa de Piratininga, em Niterói, ainda existem alguns representantes nas lagoas do norte fluminense, na região dos lagos, elas estão quase em extinção aqui no Rio de Janeiro. Ok? Então vamos lá.